Livro de Marcos, capítulo 10, versículo 13, fala assim: e traziam-lhe crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhe: deixar vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos seus braços e impondo-lhes as mãos, as abençoou. Amém? Amém? Glória a Deus. Pode se sentar. E o tema dessa palavra é a chave para Jesus. A chave. Como é que as pessoas conseguem acessar Jesus? Como é que as pessoas conseguem acessar Jesus? Veja, que eu estou fazendo aqui a diferenciação entre Jesus e Deus. Como acessar Jesus? Porque Jesus, ele é a profundidade de Deus. Jesus é o Deus revelado. Quando você fala de Deus, você fala de algo muito subjetivo. Cada um tem uma visão, cada religião, cada povo, cada nação fala ou aponta para a palavra Deus e a descreve da forma que quer. Mas Jesus, ele define a personalidade de Deus, o amor de Deus. Quem é Deus de verdade? Se eu quero conhecer Deus de verdade, eu olho para Jesus. A chave para Jesus, a chave para eu chegar em Jesus. Amém, querido? E aqui nessa palavra ele fala, no versículo 13, que traziam crianças para Jesus. Traziam crianças. Havia ali um costume de trazer crianças para Jesus. Ontem a gente estava lá no evento, e quando chegou um rapaz vestido de Batman e uma mulher vestida de mulher gato, quando eles chegaram, irmãos, as crianças, elas não se conteram e correram ao encontro deles. E eu fiquei lembrando dessa passagem, das crianças correndo na direção de Jesus. Me fez entender ou dramatizar essa passagem de Jesus chegando em determinado lugar e as crianças correndo ao encontro de Jesus. Isso me traz algumas informações. A primeira coisa, Jesus era alguém que não assustava a criança. Amém? Por que você está falando isso, irmão? Porque tem igreja, eu já fui de igreja, que quanto mais feia era a cara do crente, mais santo ele era. Ninguém ria. Era todo mundo cara amarrada, todo mundo bravo, todo mundo olhava para a cara do outro, era com o olhar assim. O diácono olhava assim, meu Deus, já acontecia alguma coisa. As pessoas tinham medo de chegar perto, porque na cabeça daquelas pessoas, quanto mais sério, mais santo ele era. Você já tentou olhar sério para uma criança? Vem uma criança pequenininha, você olha para ela fixamente, com a sobrancelha baixa, semblante baixo, o que aquela criança faz? Ela vem correndo para te abraçar? Hã? Não. Ela não vai, ela se afasta. Ela fica com medo de você. Aí eu pergunto para você: Jesus andava de cara feia por aí? Hã? É claro que não. É claro que não. Jesus era uma pessoa extremamente agradável, sorriso no rosto, sorriso gostoso no rosto. Sorri aí pro teu irmão. Às vezes você chegou aqui, entrou na igreja, você entrou com a cara amarrada. Desamarra a cara aí, irmão. Fala para quem está do teu lado, irmão, desamarra a cara, dá um sorriso aí, irmão. Mostra o dente.
Tem muita gente que vem para a igreja, aí olha para a cara do filho de 12 anos, 10 anos, vamos para a igreja, sabe? Ah, não vou. Ah, você que sabe. Não vai? Você que sabe. Fica aí então. Meu irmão, enquanto teu filho estiver no teu domínio, nem que seja puxando pela orelha, traz ele para a igreja. Traz ele para Jesus, meu irmão. Traz ele. Você sabia? A minha irmã foi pastora aqui dessa igreja há um tempo atrás. Quando ela era criança, o meu cunhado de Brasília queria levar ela para a igreja, e ela queria ir, gostava da sala. Minha mãe falava, não vai. Ei, não vai, quem vai fazer o que em igreja? Ficou adolescente, começou a esquentar a cabeça. Aí minha mãe falava, vai, leva a Raquel para a igreja. Já era grande, ela falava, não vou para a igreja coisa nenhuma. Traz para a igreja, traz para Jesus, meu irmão. Que Jesus tem uma bênção para o teu filho, para a sua filha. Você vai, meu filho, você vai, põe a roupa aí, toma banho. Você vai lá, vamos lá buscar Deus. Seus amigos serão os amigos lá da igreja. Você não vai ficar de conversinha não, com um monte de gente que não presta lá na esquina não. Seus amigos é aqui, ó, na igreja. Depois ficou grande, adulto, coisa e tal, dono do próprio nariz, aí vai para onde quiser. Mas eu sei que uma semente ficou plantada. Amém? As pessoas traziam para Jesus. Mas a pessoa faz isso, né? Ah, irmão, eu não aguento mais. Para mim faz tempo que não falam isso. Porque o dia que falaram, ah, irmão, não aguento mais esse menino, eu não aguento mais essa menina, eu não sei mais o que eu faço. Falei, quantos anos tem seu filho? Ah, tem 8 anos. Falei, pô, tem 8 anos, você não consegue dominar teu filho de 8 anos? Quando ele tiver 12 anos, vai estar dando na sua cara, vai te expulsar de casa. Tem autoridade, amém? Autoridade, é isso aqui, meu filho. Nós vamos para cá, é para lá que nós vamos. É assim que vai ser. A gente tem que ter autoridade. E as pessoas, elas levavam as crianças até Jesus. Eles levavam. Só que diferente do Batman ontem, que estava lá na festa das crianças, os pais levavam as crianças para Jesus, para que Jesus as tocasse. Nós percebemos ontem, o Batman estava meio assustado lá onde nós levamos. O Batman ficou meio em estado de choque. As crianças, porque o Batman lá estava meio acostumado a ir em festa só no Gonzaga, Ponta da Praia, coisa e tal. Chegou lá na periferia, meu irmão. O Batman ficou aterrorizado. E a gente ficou olhando e falou, meu Deus do céu, quem vai salvar o Batman? Não foi Coringa, Pinguim, não tinha esses inimigos não. Eram uns pirralhinhos assim, ó, agarrado na perna dele, o outro puxando a capa dele. Ele não sabia o que fazer. Ele não sabia o que fazer, ele estava meio incomodado com aquela situação. Mas Jesus abria o acesso a ele por causa das crianças. Amém? E diz a Bíblia aqui, ó, e traziam-lhe crianças para que ele tocasse. Mas os discípulos repreendiam as que lhes traziam, porque os discípulos entendiam que aquelas crianças atrapalhavam Jesus, o incomodava. Como ontem aconteceu com o Batman. O Batman preferia que as crianças ficassem de longe tirando foto, porque era exatamente uma reação carnal. Mas Jesus não tinha reações da carne. Jesus andava no Espírito. Ao invés de querer repelir as crianças, ele queria a presença das crianças. E quando Jesus viu os discípulos tratando Jesus como celebridade, não permitindo que as crianças chegassem, brigando com o pai, quem mandou soltar esse menino? Oh, segura aí teu filho, quer abraçar Jesus? Diz aqui no versículo 14, Jesus, porém, vendo isso, se indignou, ficou bravo. Jesus olhou aquilo e ficou indignado. Ei, vocês pensam que estão fazendo? Que é isso? Quem vocês pensam que vocês estão fazendo? Disse-lhe, deixai vir a mim os pequeninos,
e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus, é deles o reino de Deus. Jesus olhava aquelas crianças com igualdade com ele, falava: o reino de Deus sou eu, sou digno do reino de Deus, e encontrei o meu grupo, encontrei um grupo de pessoas que eu posso dizer que são dignas do reino de Deus. E no versículo 15 ele fala: e em verdade vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E eu estava pensando o que Jesus viu nas crianças que o agradava tanto. O que Jesus viu nas crianças? Quando nós falamos de criança, às vezes nós só olhamos ou só lembramos, só temos uma lembrança negativa. Falar: irmão, eu lembro, quando eu lembro de criança, eu lembro do meu vizinho lá jogando bola, batendo na minha janela. Eu me lembro de manhã, o filho da vizinha chorando, me acordando. Aí eu lembro de manhã, eu saí de casa, abri a porta, dou de cara com o meu sobrinho, com o filho da minha irmã, meu sobrinho, e o narizinho descendo aquele ramo, ele chupa, sobe e desce, é a manhã inteira que ele sobe e desce. É a lembrança que ele tem do catarrão subindo e descendo. E você fica pensando, o que Jesus olha para a criança e se agradou, a ponto de dizer: olha, essas crianças pertencem ao reino de Deus. Amém? E eu elenquei algumas coisas que Jesus certamente se agradou das crianças, e fala no versículo 15: se você não for como elas, vocês não vão conseguir entrar no reino de Deus. E a primeira coisa, irmãos, é sinceridade. É muito difícil você ver uma criança mentir, apesar que o mundo, que o pecado, ele faz muita criança mentir, mas de regra geral, criança não mente. Quando você aperta ela, ela não mente, ela acaba falando a verdade, acaba sendo sincera. Às vezes a sinceridade, até uma sinceridade grossa, uma sinceridade que às vezes machuca, né? Um olha para o outro e fala: não gosto dele. Ele fala na cara do outro: eu não gosto dele. Mas por que? Eu não sei. É porque ele é orelhudo. É porque ele é gordo. É uma sinceridade assim que às vezes machuca outra criança, mas que é sincero mesmo. Se encontra na criança sinceridade, o que às vezes não se encontra na igreja, não encontra no adulto na igreja, a ponto de chegar: irmão, eu te amo em Jesus, eu te amo, e é o primeiro a passar a perna em você, é o primeiro a enganar você, é o primeiro a mentir para você. E por isso que Jesus falou: olha, se não for igual uma criança, não vai ter como entrar no reino dos céus. Sinceridade. Amém? Sinceridade. Criança tem ânimo para fazer as suas coisas, tem energia, tem vontade de viver. Criança, normalmente, ela é dinâmica, ela tem ânimo. Quando ela está parada, ela está doente. Às vezes até doente, ela está correndo, ela está agitada, tem ânimo, quer viver. Tem crente que você olha e fala: meu Deus, quando morrer, terminou de morrer, né? Porque a vida inteira é uma dor nas costas, é um negócio esquisito. Quando estava no mundo, lá no samba, no forró, não tinha dor nas costas, sambava de salto alto, virava a noite, chegava em casa às 6 horas da manhã, tomava um banho, ia trabalhar. Hoje às vezes vem aqui na escola, na vigília aqui até meia-noite, fala: irmão, amanhã não posso ir para a escola bíblica porque terminamos meia-noite e eu preciso dormir.
mas lá no mundo virava a noite. A criança tem ânimo, ela luta pela vida, luta para estar vivo. Eu lembro meu filho quando era pequeno, eu colocava ele para dormir, ele não dormia, ele caindo de sono, ficava batendo palma. Eu falei, meu Deus, não dorme, porque tem ânimo. E Jesus, ele quer olhar para nós e quer ver ânimo. Jesus quer olhar para nós e quer ver vida. Amém? Amém. Jesus quer olhar para nós, irmão, e ver vigor. A gente conseguir vencer a nossa carne. Ter vigor é vencer também a carne, é não ser dominado pela carne. Jesus aprecia isso na criança. Jesus aprecia na criança a pureza, que é também a santidade. Se você não receber o reino de Deus igual uma criança, não vai ter jeito, não vai dar para você entrar. Pureza. A Bíblia fala lá no livro de Tito que tudo é puro para os puros, mas para o impuro nada é puro, nada. Ele vê maldade em tudo, ele vê malícia em tudo. Outro item que eu coloquei que tem na criança é temor pelos pais. A criança tem temor pelo pai, pela mãe, e nós temos que ter temor diante de Deus. Tem crente que não está nem aí, irmão. Acabou o temor, mente, tem vício, faz bobagem, vai para longe, ninguém está vendo, faz o que não tem que fazer, fala o que não pode falar. A igreja não está vendo, o pastor não está vendo, mas Deus está vendo, mas ele não está nem aí, está nem aí, não tem mais temor, acabou o temor. Jesus falou, olha, se não receber o reino de Deus igual uma criança, não tem jeito, não adianta vir todo bonitão para a igreja, não adianta falar bonito, não adianta, porque quando perde o temor, irmão, a criança, ela dá crédito aos pais. Às vezes o pai até dá um nó na criança. Pai, eu quero aquilo, vou te dar, não precisa chorar, daqui a pouco a gente volta, vamos lá, daqui a pouco a gente volta na loja, e vai, dá aquela enrolada. Você já passou por isso, né? A gente já passou por isso como criança e como pai depois, né? Eu quero pastel, vamos comer pastel daqui a pouco, não tem dinheiro para o pastel, mas daqui a pouco a gente volta. O filho dá crédito para o pai e para a mãe, ele acredita, ele não olha, ele ainda não tem a capacidade de duvidar, vai dar mesmo, será? Não, ele acredita. Eu tinha um vizinho meu, o pai dele prometeu para ele que ele ia ter um condor. Já viu o condor? Você abre a asa, depois o tamanho disso aqui, ó. Um dia minha filha estava chorando, ela era pequena, porque tinha uma irmã da igreja que queria dar um cachorro para ela, e a gente não queria, coisa e tal, e acabou não dando, ela chorou, peguei ela no colo, falei, não, para de chorar. Falou, não, mas eu queria um cachorro. Eu falei, não, eu estou me preparando para te dar um macaquinho. Falei, quer um macaquinho? Olha. Falei, eu quero. Falei, então para de chorar. Na hora, enxugou a lágrima, já vai escolhendo o nome aí, põe um macaquinho. Eu falei, não, o macaquinho está vindo. Calma que ele está vindo. Até hoje ela fala, tu me prometeu que quer me dar um macaco. A criança é crédula, ela acredita no pai, ela acredita, e Deus, ele quer que você acredite na sua palavra, na sua promessa, amém? Ele fala, olha, se não recebeu esse reino dos céus como se fosse uma criança, não vai adiantar. Criança é livre de preconceito. Você pega uma criança pretinha, você põe junto com uma criança lourinha, eles não estão nem aí se um é branco, se outro é preto, se um é gordo, se não é. Eles tudo brincam junto, corre, brinca, depois brinca de novo. Eles não estão nem aí saber se o outro é pobre, se o outro é rico. Eles brincam juntos. Não tem preconceito. E às vezes na igreja você encontra preconceito, seja do que for. Jesus, ele falou, olha, se não for como essa criança, não vai encontrar o reino dos céus. Criança já tem uma outra característica, que é sonhar. Criança sonha, criança vive, parece que entre duas realidades.
entre a verdade e o sonho. Eles sonham e sonham e acreditam no seu sonho. Eu até uns 8 anos achava que eu tinha algum poder especial. Eu achava que a qualquer momento ia haver uma revelação. É verdade isso. Eu me lembro uma vez que passou um cara vendendo espinafre na rua. Olha como eu sou velho, da época do Popeye. E eu falei que eu queria espinafre. Minha mãe falou, é ruim. Eu falei, eu quero. Ela pegou e fez na boca, Luciano, um chumaço assim, ó. Aí comi aquele negócio ruim. Fui lá para trás da minha casa. Eu morava numa casa lá em Taubaté e dei um soco na parede, bem dado. Como doeu, irmão? Doeu, acho que mais no meu coração, que eu entendi que eu não tinha poder nenhum e que o Popeye também não tinha. Criança é isso. Criança sonha. E às vezes a gente precisa sonhar, irmãos. A gente precisa acreditar que Deus vai fazer um milagre, sim. Que apesar da nossa situação ruim, Deus pode fazer um milagre. Deus pode dar uma cura. Deus pode mudar um coração. Deus pode mudar uma situação. A nossa fé, ela caminha junto com o nosso sonho. Amém, querido? E às vezes a gente vira pessoas amargas, pessoas negativas, porque nós não sabemos mais sonhar, nós não sabemos mais acreditar. Alguém fala para você, olha, vai acontecer isso, olha, você fala, não vai dar certo, não, já era, não se conforma. A gente vira essa pessoa amarga, essa pessoa negativa, porque a gente parou de sonhar. Criança tem uma característica que é desejo de aprender. Amém? Criança quer aprender, o tempo todo ela quer aprender, ela entende que alguma coisa precisa aprender. Quando eu era criança, a minha mãe, ela ensinou a gente a rezar, né? A gente era de família católica, e toda noite eu rezava. Eu tinha 3 pedidos, eu me lembro até hoje, que eu queria ler, escrever, que eu achava muito legal quem lia, escrevia, e andar de bicicleta. Era o que eu queria fazer, né? Era uma pequena oração. E é importante isso, de você ter o desejo de aprender. E às vezes você chega na igreja, a gente já é adulto, a gente conhece a palavra de Deus, e a gente perdeu o desejo de aprender, de conhecer esse Deus, de conhecer as coisas de Deus, de conhecer a palavra de Deus, de querer entender como funciona. Ou a gente se coloca numa posição de preguiça mesmo, de não querer, de não ter nenhuma curiosidade, ou a gente se coloca na posição de que já sabe tudo. Não, já sei tudo, né? E agora eu só ensino, não aprendo mais nada, de uma arrogância tremenda. A criança, ela tem a característica, como a gente falou aqui, de ser crente, de acreditar. Agora, não só no Pai, de acreditar. Se você fala para a criança que ela vai ganhar um ovo de Páscoa de um coelho, ela acredita ou duvida? Ela acredita. Se você falar que é o Papai Noel, ela acredita. Se você falar que é a fada do dente, ela acredita. Se você falar qualquer coisa, ela acredita. E fica parecendo, irmãos, que nós, quando nascemos, nós já viemos pronto para esse mundo. Viemos ou não viemos? Sim ou não? Viemos pronto para esse mundo. E o que deu errado no caminho? O que estragou a gente no caminho, irmão? O que estragou? A gente veio pronto, a gente veio puro, a gente veio crédulo, com temor, com vontade de aprender, crente, a gente veio sincero. O que aconteceu? O que aconteceu? Deus criou a gente de uma forma perfeita, a gente veio de fábrica, perfeito. O que estragou a gente, irmão, foi o pecado, é o mundo, é a influência do mal. Isso estragou a gente, isso deu uma entortada na nossa personalidade, no nosso sentimento, isso deu uma estragada em nós. Será que só dá para ser adulto se for mal? Não dá para ser um adulto bom? Só dá para ser adulto se for mal, se for mentiroso, malicioso, se for maligno?
se for blasfemador. Só dá para ser adulto assim? Aí alguém pode olhar e falar: irmão, mas se eu for como criança, como a Bíblia fala, será que eu não vou ser um adulto bobo? Que as pessoas vão me passar para trás, que as pessoas vão apontar o dedo para mim, vão falar o que quiser, e eu não vou falar nada? A Bíblia fala, lá no livro de Mateus, no capítulo 10, e no versículo 16, Jesus, ele fala o seguinte: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos, sede, portanto, prudente como a serpente e simples como uma pomba. Amém? Eu preciso encontrar o equilíbrio entre ser como uma criança, mas ao mesmo tempo ter uma fé madura, para conseguir interagir nesse mundo. Salomão, quando Deus aparece para ele e fala para ele: Salomão, pede o que você quiser. E ele pede: Senhor, eu quero ter sabedoria para eu poder entrar e sair no meio do teu povo. Eu quero entrar e sair sem me contaminar, sem estragar. Tem gente que sabe entrar, mas não sabe sair, ou vice-versa, se contamina de alguma forma. Eu preciso encontrar esse equilíbrio da prudência da serpente e da simplicidade da pomba. Às vezes eu sou muito serpente, às vezes eu sou muito contaminado. Amém, irmão? Mas eu preciso encontrar um equilíbrio, porque eu preciso ser como criança também. Tem um louvor que fala assim, né? Quero ser como criança, te amar como tu és. Amém? Eu preciso. Diz aqui no versículo 16: e tomando-as nos braços, olha que cena bonita, Jesus abraçando aquelas crianças, tomando-as nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoou. Já imaginou Jesus abençoando aquelas crianças? Falou: você vai ser uma bênção, você vai ser um profeta de Deus, você vai ser uma pessoa grande nesse mundo, você vai levar a palavra de Deus. Jesus abençoando aquelas crianças. E Jesus quer também fazer isso. Jesus também quer nos tomar nos braços. Jesus quer nos tomar nos braços. Às vezes as tribulações dessa vida, a luta, a guerra, as dores, as decepções, as traições, as tristezas, elas vão nos destruindo, elas vão minando a nossa vida, e chega uma hora que a gente está no limite, não tem mais uma palavra, não tem mais um remédio, não tem nada que possa nos dar conforto. A única coisa que nós teríamos é o braço de Jesus, é o seu abraço. Quantas vezes a gente chega diante de Deus, fala: Deus, eu preciso do teu abraço, eu preciso me sentir seguro no teu braço, eu preciso me sentir confortável contigo, eu preciso. Talvez você tenha vindo hoje aqui, você acha que você precisa de dinheiro, você acha que você precisa disso ou daquilo, e talvez o que você mais precisa é de um abraço de Jesus, um abraço. Amém? Jesus quer nos abraçar nessa noite, mas Ele só abraça quem é igual criança. Ele abraça, Ele impõe a mão, Ele nos abençoa, e é assim que Ele quer fazer conosco nessa noite. Amém? Sejamos como criança, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Curva aí a tua cabeça, vamos orar.